Agradeço aí por mais uma oportunidade de estarmos juntos neste propósito de busca de espiritualidade, em que vamos estudar, mas vamos estudar a série André Luiz, em que o nosso mentor espiritual, André Luiz, proporciona a todos nós, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a beleza de entendermos antecipadamente a vida espiritual. Como é importante esse entendimento da vida espiritual, porque vai flexibilizar os desafios. Esse conhecimento vai permitir que possamos amortecer as crises pessoais, os ventos, as ventanias que vão ao nosso encontro, que, simbolicamente dizendo, são as provas, resgates espirituais que necessitamos para a nossa evolução. Então, vamos desenvolver reflexões a respeito dos temas dos livros de André Luiz. E hoje, estamos na parte 25 da série André Luiz, isto é, em que nós destacamos assuntos diversos de capítulos dos livros principais do nosso mentor espiritual André Luiz. E hoje, conforme vocês estão acompanhando no slide, livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades. André Luiz, ele se encontra num ambiente hostil, na região do umbral, e neste ambiente, André Luiz está sendo orientado pelo mentor Gúbio, que é o orientador no livro Libertação. Eles se encontram numa região sombria, numa cidade estranha, numa colônia penal, nas regiões das sombras, no umbral, e eles estabelecem diálogos. E o Gúbio diz que, para André Luiz, que existe a chamada a segunda morte. Esta segunda morte, ela diz respeito à transformação do nosso perispírito. Esta segunda morte tem dois aspectos. Segundo o mentor espiritual Gúbio, do livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades. E acompanhando a seta no slide de estudo, a segunda morte. Esse é o tema em destaque, a segunda morte. Essa segunda morte, ela é direcionada, no seu entendimento, em função do perispírito. O perispírito sofre transformações em dois aspectos. O primeiro, que é positivo, quando o perispírito ele vai se transformando, ganhando luminosidade, avanço espiritual e aflorando faculdades avançadas do espírito que somos. Então, essa segunda morte é quando o primeiro corpo dentro do perispírito, das camadas do perispírito, podemos consagrar que o primeiro corpo é o corpo astral. Aí segue os corpos diversos que nós podemos conceituar como corpo mental superior, inferior, búdico, átmico, mas é importante que existem corpos, camadas do perispírito que, conforme o avanço espiritual, você desfaz essa primeira camada, que é o corpo astral, que é a segunda morte. Mas só se conquista esta superação do corpo, da primeira camada, ou do primeiro corpo do perispírito, já que o perispírito é o conjunto, e vários corpos são os elementos desse conjunto chamado perispírito. Mas nós só conseguimos sublimar, alcançar o corpo eterno, a túnica nupcial, lembrando o Evangelho de São Jesus, a parábola das bodas, em que essa túnica nupcial, essa vestimenta de luz, você só conquista quando desenvolve valores espirituais, intelectuais em Cristo e o Evangelho, na sua completude.
Aí você torna o espírito redimido. Esse é o primeiro aspecto. E realmente você não tem mais necessidade de reencarnar nos planetas de provas e expiações, só se porventura você venha a optar na condição de missionário. Então, esse é o aspecto da segunda morte. Isto é, o corpo astral ele é arquivado, diluído, desfeito, e prevalece o corpo espiritual superior, que é o corpo eterno, permanente. Esse é o primeiro aspecto. Agora, existe o segundo aspecto, que é a morte da forma humana que o perispírito possui. Quando deixamos o corpo físico pela morte biológica, nós reingressamos na pátria espiritual com o perispírito da forma humana. Mas no aspecto negativo dessa segunda morte é quando perdemos a forma humana no aspecto sombrio da revolta, da vingança, e podemos criar formas de ovoide quando vivemos fixações de ideias venenosas, homonideia ou cristalização mental. Estas ideias sombrias, elas vão gerando em nós aspectos desagradáveis, aspectos desagradáveis no nosso perispírito. E aí podemos, e é uma situação muito séria, ter a forma ovoide, como é informado nesse próprio livro, Libertação, no capítulo Quadro Doloroso, informa também, e como acréscimo de informação, nesse capítulo Quadro Doloroso, o nosso André Luiz e Gúbio, eles analisam 3 ovoides que estão acoplados no perispírito de uma irmã desencarnada, e que na última encarnação ela foi senhora de escravos, ela escravizou os irmãos no Brasil Império e gerou as consequências da lei de causa e efeito, uma vez que esses 3 não perdoaram ela e se acoplaram na forma ovoide no perispírito dela. Então, nós podemos viver a segunda morte, mas no aspecto da forma do perispírito, ganhando formas inferiores, como ovoide ou licantropia. A licantropia é a forma do lobo, aí vem a lenda do lobisomem, a licantropia, ou a zoantropia, que são formas diversas de diversos animais. Então, a licantropia é a forma do lobo, e a zoantropia são formas variáveis de animais. E nascem, nesses conhecimentos, muitas lendas. Algumas lendas têm fundos de verdade. Algumas lendas, às vezes, procuram explicitar que numa floresta existem monstros, existem lobos, lobisomem. Então, não é totalmente lendário essas informações. São videntes que alcançam, através da sua clarividência, são médios, através da sua clarividência, e eles conseguem visualizar a dimensão paralela da vida espiritual, da vida astral. E eu vou pedir para o nosso Itamar ler um trecho importante, que é a questão 135 do Livro dos Espíritos. Porque nesta informação, Allan Kardec procura, de forma muito pedagógica, explicar o que é o perispírito. Para o nosso Allan Kardec, inclusive, tem a questão 135A e a 135B. Se o Itamar puder ler na sequência, lhe agradeço, tanto a 135 como a 135A e a B, porque o Allan Kardec explica que a composição, a substância do perispírito é semimaterial. E diz também que é o laço intermediário entre o espírito e o corpo físico. O perispírito ele tem essa intermediação entre o espírito, que sou, o ser pensante, chamado pensamento contínuo, e o perispírito, ele também está intermediando o corpo físico. Então, o nosso Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 135A e B, ele procura esclarecer de forma muito pedagógica o perispírito, que ele considera como o laço intermediário. Pode ser, amigo Itamar? Sim, o Carmelo. Vamos lá. Pois não. 135.
Está um pouco baixo, Tamar. Estou te ouvindo baixo, não sei se é só eu aqui. Agora está melhor? Melhor, melhorou muito, primeiro mundo. Tá bom. Existe no mundo, no homem, alguma coisa a mais, além da alma e do corpo físico? Existe a ligação, o fio que une a alma ao corpo físico. Tem observação aqui de Kardec. Posso ler? Ele é grande, Tamar, não, né? É mais ou menos. Não é muito, não. Então fala o seguinte, essa questão tem o item B? Tem a 135A. Então você pode ler A, por gentileza. Qual a natureza desse fio, dessa ligação? Semimaterial, isto é. Perfeito, sem material, perfeito. Isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo físico. É preciso que esta ligação seja de natureza semimaterial para que haja a comunicação entre o corpo físico e o espírito. É por meio desse fio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Comentário de Kardec. Portanto, o homem é formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo físico semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma, espírito encarnado que tem no corpo físico a sua habitação. Terceira, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve como primeiro envoltório do espírito e une a alma ao corpo físico, tal como é um fruto, a semente, a perisperma e a casca. Muito obrigado, Itamar. Muito agradecido pela leitura. Então, conforme os amigos e as amigas acompanharam, nós temos uma formação com um certo grau de complexidade. O perispírito, ele é a vestimenta, ele é a intermediação que vai nos dar sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Porque nós acreditamos, estudamos, que a morte ela tem natureza biológica, ela não tem natureza espiritual, porque uma vez que nós fomos criados pelo átomo primitivo, que é o marco inicial, estamos e avançamos e superamos vários reinos, chegamos à condição humana com o pensamento contínuo. O perispírito, ele sobrevive à morte biológica. Então, por que eu preciso conhecer esta matéria, este conteúdo importante do perispírito? Porque se amanhã eu deixar o mundo material, claro, sem pressa, vamos viver o melhor que possamos, mas sabemos, pela nossa razão, que um dia nós deixaremos o mundo transitório. Sabendo e tendo conhecimento do perispírito, nós iremos possuir uma espécie, simbolicamente dizendo, uma espécie de mapa mental, em que, se porventura tento conversar com as pessoas e as pessoas não conversam comigo, estou vendo com muita nitidez, com muita clareza, a claridade do sol. Há uma certa leveza em mim. Então, este conhecimento do perispírito vai mapear a minha vida naquele momento, porque eu vou entender que eu deixei o mundo material. Eu superei a morte biológica. E o perispírito, uma vez que eu tenho esse entendimento, eu não vou viver a confusão que a Evelina, no livro E a Vida Continua, ela viveu essa confusão mental, porque na mente dela, ela cogitou que estava viva entre nós, no mundo físico. Realmente ela está viva, mas pelo perispírito, não pelo corpo biológico. Mas ela não tinha o conhecimento do perispírito. Então, houve uma confusão mental, houve uma espécie de turvação, aquela perturbação mental em que eu não entendo a realidade que eu estou vivendo, por falta de conhecimento. Porque, às vezes, não basta você ter olhos que estão observando tudo. É necessário que tenhamos o conhecimento para que tenhamos olhos mais aprofundados,
termos profundezas em nossas reflexões e conhecimento. Vamos agora, dando continuidade aos estudos dos temas. Opa, Paulo, fica à vontade. O Paulo levantou a mãozinha. Fica à vontade, Paulo. Pois não. Paulo, acho que o teu áudio não está funcionando. Agora vai. Agora foi. É por isso até, Carmen, que eu acredito que entre nós espíritos é usado mais o termo desencarnação do que o termo morte. Porque o morte, termo morte, né, está muito ligado a fim, né? A acabar tudo e tal. E desencarnação seria o termo mais adequado, né? Mas não é a maioria das pessoas que conhecem e usam, né? E aqui, Perfeito. Carmen, você falou também a segunda morte. Importante saber da plasticidade, né? Da capacidade plástica que tem um perispírito de tomar as formas que o pensamento lhe envia. Tá certo? É assim? Perfeito. Muito bom. Bem lembrado. O Paulo lembrou, meus amigos e minhas amigas, que uma das características do perispírito que é a flexibilidade. Ele é maleável, ele é plástico, isto é, ele ganha forma conforme o nosso psiquismo. As nossas criações mentais, elas podem dar características estéticas divinas ao nosso perispírito, podemos nos apresentar pelo perispírito com características agradáveis, uma estética divina, ou não, dependendo das nossas criações mentais. Se as nossas criações mentais elas estão sintonizadas ainda com ódio, com ressentimento, com uma mente confusa, atônita, perturbada, certamente o nosso perispírito ele vai ganhar aspectos desagradáveis. Inclusive, no livro Ação-Reação, Série André Luiz, tem um capítulo chamado Almas Enfermiças, em que o Silas, que acompanha André Luiz, na Mansão Paz, dentro do ambiente do umbral, Silas explica que no mundo espiritual há uma característica no perispírito chamada exalação peculiar. Exalação peculiar, isto é, o perispírito, além do aspecto da luz ou ausência de luz, ou da flexibilidade, porque ele é maleável, também existe a questão do cheiro, do aroma. Tem espíritos muito avançados que exalam perfumes agradáveis, como existem espíritos que, infelizmente, ainda estão estagnados na evolução, de alguma forma, todos nós vivemos ainda desta forma, que o perfume, o cheiro que nós exalamos não é tão agradável assim. Por isso que é importante nos evangelizarmos, para que tenhamos uma presença de luz e não de escândalo. Vamos agora para o segundo retângulo, lembrando que nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 25. O segundo retângulo, no slide que os amigos estão acompanhando, o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 15, Vampirismo Espiritual. Vampirismo Espiritual. Este livro também, como todos os outros, foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. E, acompanhando a seta, nós destacamos para o estudo de hoje, existem vários assuntos. Às vezes, no parágrafo, existe ali um tema muito interessante a ser refletido nos livros de André Luiz, nas páginas esclarecedoras dos livros de André Luiz. E hoje estou destacando no livro Evolução dos Mundos, no capítulo 15, Vampirismo Espiritual, simbiose. Simbiose é um tema que esse tema diz respeito à variação, uma das variáveis, digamos assim, uma das vertentes do tema obsessão. Porque a obsessão, conforme sabemos, existe a obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação. E a obsessão de fascinação, como também da subjugação, ela pode avançar nessa complexidade de um espírito
inferior influenciando as nossas vidas por sintonias e aceitação do obsidiado, a simbiose, ela é um nível de obsessão em que o obsessor e o obsidiado, eles trocam ideias e aceitam essas influências recíprocas. É uma espécie de sociedade. Eles se sentem apoiados um pelo outro. Mas, tratando-se de obsessão, você não pode se apoiar por um espírito que talvez não seja tão evoluído assim. Pelo contrário, é um obsessor. Então, você está vivendo uma associação de ideias em que você está, infelizmente, aceitando esses pensamentos maléficos, estas influências desagradáveis que, pouco a pouco, podem gerar em nós o chamado 2 aspectos. Primeiro, introversão. Introversão, ela é uma característica, segundo Calderaro, no livro No Mundo Maior, no capítulo Processo Redentor, Calderaro explica que a introversão negativa, desequilibrada, é quando o espírito ele não sai de si mesmo nos aspectos inferiores. Ele cogita que ele está muito bem e, no entanto, ele é um necessitado da misericórdia divina. Então, na simbiose, que pode gerar a introversão, isto é, ele ficou nele. Ele não aceita o aprendizado de um irmão mais experiente, ele não aceita uma orientação de uma hierarquia espiritual, de um conhecimento que ilumina. Ele não aceita, ele ficou dentro dele. É a chamada introversão desequilibrada. E esta introversão, ela pode acarretar outro sintoma, que é o circuito mental fechado. Você cria um circuito mental, você se fecha no circuito mental através de ideias, de definições, concepções, todas elas sem o toque do Mestre Jesus, sem o amparo alicerce da Boa Nova, sem o sal da terra, a luz do mundo, que Jesus representa. Então, quando vive a simbiose, que é uma sociedade, é uma reciprocidade de pensamentos negativos em que o obsessor influencia e o obsidiado aceita. E as decisões do obsidiado, às vezes, são decisões que ele acredita que seja dele, mas, no fundo, é do obsessor. E aí pode existir várias situações desagradáveis ao longo da vida e pode levar à loucura. Então, a simbiose como uma influência negativa de um espírito inferior, esse espírito inferior, ele joga sugestões, ele tenta determinar o destino do obsidiado. A simbiose é isso, é uma troca de ideias desagradáveis, ideias que violam as leis divinas. E na simbiose você pode gerar a introversão desequilibrada, aquela introversão que vai desarmonizar o seu mundo íntimo, a sua personalidade. Essa introversão, caso alguém queira, é estudada pelo Calderaro, conforme já dito, no livro No Mundo Maior, capítulo Processo Redentor. Então, essa introversão, que é ficar dentro de si, sem aceitar o aprendizado, sem superar a si mesmo, há uma espécie de paralisia espiritual. Você fica paralisado por seus pensamentos, que a maior parte das vezes são pensamentos não tão crescidos assim, e através dessa introversão, você alcança justamente e aí não é o ideal que você possa viver isso, o circuito mental fechado. Né? Esse circuito mental fechado, que é a ideia única, a fixação mental. Pois não, Paulo? Oi, Carnélio. Nesses casos de simbiose, isso seria um passo anterior à subjugação e à possessão? Acredito que sim. Eu acredito que sim, Paulo, porque nós sabemos que até alcançar a obsessão de fascinação, que a tua razão já está comprometida em função de uma influência de um espírito com a aceitação do obsidiado.
Então, são escalas perigosas até que o espírito ele vive a subjugação, em que ele é até utilizado como um médium transtornado, né? Uma mediunidade transviada. É como diz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Existe um capítulo no livro Nos Domínios da Mediunidade, série André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade, em que existe um capítulo chamado Mediunidade Transviada, em que diz que médiuns desequilibrados, imprudentes, e às vezes os hospícios se encontram essas situações, né? Pessoas que vivem com a saúde mental comprometida, nestas instituições que cuidam desses irmãos, às vezes eles vivem uma mediunidade transviada, isto é, a subjugação. O espírito obsessor utiliza daquele médium desequilibrado e acaba se manifestando e criando tudo aquilo que nós já conhecemos. E eu vou pedir para o nosso Itamar ler, por gentileza, só para fundamentarmos essa temática simbiose do livro Evolução em Dois Mundos. Lembrando que a simbiose é uma associação de ideias em que o obsessor e o obsidiado trocam informações para fins desagradáveis, para fins de destruição, de desequilíbrios, comprometendo a saúde mental. A simbiose ela traz como variáveis a introversão desequilibrada, o espírito fica no circuito mental fechado. A simbiose também apresenta, em um dos seus sintomas, o chamado circuito mental fechado. Ele não sai de si. Ele está na introversão e no circuito mental. Isto é, ele se isolou de todos. Só não se isolou do obsessor que está manipulando a vida dele. Por isso que o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Amigo Itamar, você pode ler a questão 459 do Livro dos Espíritos para podermos fundamentar o estudo do André Luiz? A questão 459, há uma pergunta que dá o aspecto aí, se os espíritos influenciam em nossas vidas, e a resposta diz que influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que dirigem as nossas vidas, né? Esses espíritos, não somente os espíritos maléficos, mas também podemos eleger, nomear bons espíritos para cuidar das nossas vidas, né? É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Capítulo 9. A influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e ações. Pergunta 459. Os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? A influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentes são eles que dirigem os encarnados. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigado. Vocês percebem o conteúdo inteligente da questão 459 do Livro dos Espíritos? Vocês perceberam que, segundo o esclarecimento da 459, os espíritos podem dirigir as nossas vidas. Os espíritos podem dirigir as nossas vidas. Então, podemos se sentir dirigidos, digamos assim, pelo Mestre Jesus ou pela Santa Maria de Nazaré, porque existem passagens do Evangelho do Senhor Jesus que podem ocupar a nossa mente, podem dirigir os nossos corações para o firmamento azul ou para o céu de estrelas do nosso Mestre. Vocês vão lembrar comigo, uma passagem da vida de Jesus em que essa passagem se encontra nos evangelhos. O apóstolo Pedro, ao tentar fazer uma pesca, o seu barco, ele passou horas e não conseguiu os peixes através da sua rede. Ele não pescou nada, isto é, ele viveu o insucesso do mundo para a sua sobrevivência. Mas na própria Escritura, eis a parte importante, meus amigos e minhas amigas, na própria Escritura diz que Pedro, quando voltou do alto mar, de águas profundas do mar da Galileia, ele
naturalmente encostou seu barco no porto, na parte mais próxima da superfície da terra, ali acho que Cafarnaum, enfim, antiga Palestina, atual Israel. Ele deixou seu barco ali no porto e ele agiu como algo muito profundo. Ele começou a limpar as redes que ele utiliza para a pesca. E ele estava limpando. Mas a pergunta é, se ele não conseguiu peixe nenhum, por que ele está limpando a rede? Concordam, meus amigos, a respeito dessa indagação filosófica? O apóstolo Pedro estava limpando as redes, instrumentos do seu trabalho, mas ele não pescou, ele não conseguiu nenhum peixe. Como assim limpar as redes? Eis aí a simbologia do Evangelho, essa passagem da vida de Pedro e Jesus. Quando vivemos os insucessos da vida, quando vivemos as situações difíceis que nós não conseguimos ter as compensações, os retornos esperados, Pedro está sinalizando para a gente que mesmo que eu não venha conseguir os frutos, isto é, ainda estou na escassez, apesar da tentativa, devo ocupar a minha mente para que eu possa aguardar o dia seguinte ou as soluções que podem ocorrer a qualquer momento. Então, Pedro não ficou na lamentação. Ele ficou simplesmente ocupando a mente dele, limpando as redes. E essa ocupação mental, limpando as redes, propiciou o que para ele? O tempo, saber esperar, resistir e tolerar. Ao limpar as redes, ele estava ocupando a mente dele, em vez de deixar a mente dele solta. Em um dado momento, ao ocupar a mente dele, ele tomou posse da mente dele, entrou no barco o Mestre Jesus. Quando Jesus entrou no barco, o Pedro estava limpando a rede, já estava ocupado com o trabalho, estava vivendo atividade útil, evitando a lamentação, ou a simbiose, ou a obsessão, ou qualquer uma influência externa. Mas quando Jesus entrou no barco dele, Pedro estava ocupado mentalmente com o trabalho do bem e soube esperar, aprendeu a esperar, a tal ponto que quem entrou foi a luz do mundo. Ao entrar no barco, conforme sabemos, Pedro observa Jesus e Jesus diz: vamos para o alto mar, lança as redes. Pedro deixou de limpar a rede, porque a sua ocupação cessou, porque a solução chegou. E ele leva seu barco, seus 2 barcos, para o mar. E conforme sabemos, Jesus pede para lançar à direita e ocorre a pesca milagrosa. Muitos peixes. E com isso Pedro alcança a prosperidade. Mas Pedro alcançou a prosperidade porque ele se ocupou mentalmente, limpando simbolicamente as redes. Passamos desta forma. Viveu o insucesso, a tua vida está em crise, a sua situação particular ou as nossas situações estão vivendo experiências fortes, vamos nos ocupar com algo útil. Vamos preencher nossa mente, simbolicamente dizendo, limpando as redes. Vamos agora para o 3º retângulo, livro No Mundo Maior, capítulo 5, nome do capítulo, O Poder do Amor. E seguindo a seta, o poder divino. Esse capítulo, no livro No Mundo Maior, diz respeito a uma personagem encantadora, chamada Cipriana. A Cipriana é um espírito avançado que atua naquela região do umbral, resgatando os irmãos que se encontram nas cavernas, escravizados, nas grutas, nas regiões difíceis do umbral. E a nossa irmã Cipriana, ela consegue fazer uma espécie de doutrinação sem dizer nada. Ela, de forma magnética, isso é o poder divino, porque às vezes
não basta falar, não basta verbalizar. O poder divino que todos nós temos, adormecido ou não, de repente já estamos desabrochando esse valor, o nosso poder divino não nasce, pela verbalização, pelas falas, pela teoria. O poder divino nasce pela ação, pela atitude. E a mentora cipriana, ela consegue neutralizar o ódio entre dois espíritos. Um está encarnado, mas desdobrado pelo sono físico, e o outro está desencarnado porque foi vítima de homicídio do filho adotivo. A temática é delicada. Tanto é que Calderaro tenta convencer o pai que foi vítima da morte do filho adotivo e não consegue convencer. Então, às vezes, não bastam palavras. É necessário um magnetismo do amor, do poder divino. E para conseguirmos esse magnetismo que vai impregnar o nosso perispírito, são necessárias muitas virtudes, muitas vidas, muitas disciplinas. E o Calderaro diz para André Luiz que, André, nós não conseguimos convencer estes irmãos, mas chegará a irmã Cipriana, que ela sim tem algo que nós não temos, o poder do amor. E ela se apresenta, toda iluminada. André Luiz tem uma sensação de grandeza espiritual. A vontade dele, segundo ele relata, era beijar as mãos com uma espécie de reverência, de adoração. Ela se apresenta toda iluminada e ela observa os dois espíritos. Um desencarnado, conforme já dito, o pai que foi vítima do filho, que matou ele, e o filho que está desdobrado pelo sono físico. Eles estão naquele litígio. Ela, ao se apresentar, ela se aproxima dos dois e coloca a cabeça de cada um próximo aos seus ombros. E ela dá um passe magnético e eles suavizam aquele momento de litígio, de conflito, e ela consegue, somente pelo poder magnético do amor, o poder divino, neutralizar as vibrações de ódio e de inquietação. Por isso que é importante desenvolvermos as nossas iniciações espirituais, aprendermos a dar, a conceber coisas doces, aflorar em nós docilidades diante do amargo da vida. Como é fundamental, como é importante saber que a nossa vida está amarga, mesmo assim, não falta um sorriso em meus lábios. Mesmo que a minha vida esteja sangrando, simbolicamente dizendo, mesmo assim, persevero, caminhando, trilhando, crendo em dias melhores. Esses comportamentos, estes heroísmos, permitem que possamos desenvolver o poder divino em nós. Como lembrou Jesus, vós sois deuses, porque devemos agir como um pequeno Deus. Chuvas, tempestades, não existem somente para quebrar árvores, gerar volumes de águas perigosas na natureza. Chuvas, tempestades podem também, numa visão mais ampla, de alegria e de otimismo pela vida. Chuvas e tempestades e ventos podem espalhar as sementes das árvores, das plantas, e ao espalhar as sementes, alcançando as terras, podem nascer árvores que vão dar frutos para a nossa alegria. As chuvas vão irrigar as sementes que foram espalhadas pelos ventos. Estas chuvas vão forçar a germinação de cada semente que vão nascer. E o campo estará aflorado com árvores que dão frutos, com as plantas, orquídeas, porque eu percebi que as tempestades,
os ventos, as chuvas, não existem somente para quebrar as árvores ou criar águas com volumes perigosos, com aquelas correntes que podem arruinar as vias urbanas. Também existem possibilidades com os ventos e as chuvas de espalhar sementes, irrigar e nascer os frutos que vão nos alimentar para a nossa alegria. Eu vou pedir para o Itamar ler a questão, por gentileza, Itamar, sobre o poder divino. Nós estamos estudando esse tema do livro No Mundo Maior, o Poder do Amor. O assunto é o poder divino. Para fundamentarmos, temos aí a questão 614 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta o que é lei moral, o que é lei divina. É próximo disso a pergunta. E a 614 responde, dizendo o seguinte, que a lei divina é tudo aquilo que você pode fazer ou deixar de fazer. E você só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. O nosso afastamento da lei de Deus vai gerar em nós infelicidade. Infelicidade. Quando nós nos aproximamos da lei de Deus, geramos felicidade e também o poder divino. Porque aquele que está ajustado à lei divina, aquele que já entendeu que a vida, na sua finalidade maior, é o poder divino, o poder do amor, nós já alcançamos a beleza de sermos um pouco dos anjos. Temos um pouco da angelitude. Nosso olhar lembra algum mundo sideral superior, algum mundo paradisíaco, o nosso olhar quando temos o poder divino. A nossa forma de ser é cheia de carisma, cheia de graça, lembrando um pouco, um fragmento do nosso Mestre Jesus. Pode ler, amigo Itamar, questão 614, por gentileza, do Livro dos Espíritos. Não. Lei de Deus ou lei natural? Características da lei natural. 614. O que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para trazer a felicidade ao homem. Essa lei indica o que o homem deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. O homem torna-se infeliz quando se afasta da lei natural. É isso aí, Itamar. Muito agradecido. Vocês perceberam o conteúdo inteligente da questão 614 do Livro dos Espíritos? Que na nossa infelicidade, às vezes nós cogitamos, e é natural, né? Nós estamos aqui para aprendermos um com o outro, mas às vezes nós cogitamos que nós somos infelizes, porque nós não conquistamos um objeto, ou uma viagem, ou alguma aquisição material. Já o mundo superior, segundo a resposta da questão 614 do Livro dos Espíritos, eles conceituam que a nossa infelicidade não está nas coisas materiais, não está nos objetos, não está na viagem, mas sim no afastamento da lei divina. Mas como assim esse afastamento? A lei de reprodução é uma lei divina. Quando eu abandono meu filho, pode ser um abandono afetivo, apesar da minha presença perante ele, ou pode ser um abandono factual, de distância física. Eu estou me afastando da lei de reprodução, já que eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade. Estou ignorando a lei de reprodução. Quando eu deixo de ser útil à minha comunidade, à minha família, o meu núcleo religioso, eu estou abandonando a lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei do progresso. Porque eu poderia estar dialogando com uma pessoa que está numa carência do pão, ajudando, dando ânimo àquele coração. Mas se eu nego essa possibilidade de ser um instrumento do Altíssimo, eu estou negando a lei do progresso em mim. Quando eu ignoro a minha saúde física, a minha integridade física, vivendo os excessos,
eu estou ignorando a lei de conservação. A lei de conservação, que é prevista no Livro dos Espíritos, é uma das leis divinas. A lei de conservação é tudo aquilo que eu me conservo na saúde física e mental. Se eu vivo uma vida em exagero, eu estou ignorando a lei de conservação. Se eu não entendo a vida no aspecto do tema morte ou a desencarnação, se eu ignoro a desencarnação, que é um tema que eu preciso aprender, eu estou ignorando a lei de destruição. A lei de destruição que é prevista, acho que a partir da questão 726, 27 do Livro dos Espíritos, e segue a sequência, são várias questões. Quando eu ignoro a lei de destruição, é porque eu não estou entendendo a função da vida. Que a morte, ela só existe para o corpo biológico. Na realidade, o que existe, conforme o Paulo falou ainda há pouco, com muita propriedade, é a desencarnação. Isto é, a alma vai deixar a carne, o espírito vai se libertar. Mas se eu não quero ter um entendimento da lei de destruição, que é um ciclo de finalização de uma vida terráquea, eu vou receber isso com revolta, eu não vou entender a vida. Por isso que é fundamental o conhecimento. E, por último, vamos no último retângulo, livro No Mundo Maior, capítulo 18, de nome Velha Afeição. A matéria que eu destaquei nesse capítulo, existem vários conteúdos, mas eu destaquei, acompanhando a seta, é a matéria mental das vítimas. É muito importante, porque quando nós agimos violando as leis divinas, quando o indivíduo ele prejudica uma pessoa ou um grupo de pessoas, se esses irmãos não forem evangelizados, o que é muito comum em nosso planeta, infelizmente, por enquanto, a não evangelização dos nossos corações, as pessoas lançam mentalmente a matéria mental. Porque, segundo o livro Mecanismos da Mediunidade, existe um capítulo que fala sobre a matéria mental, no livro Mecanismos da Mediunidade, Célia André Luiz também. E este capítulo esclarece a respeito da matéria mental, que o nosso pensamento, ele tem, claro, de forma transcendente, ele tem o chamado matéria mental, nosso pensamento. O nosso pensamento exala matéria mental. É claro que é muito refinado essa matéria, mas ela existe. E quando nós vibramos a vingança, nós lançamos os chamados rastros fluídicos, nós lançamos, ou por meios telepáticos, para o alvo, que é o nosso algoz, entre aspas, aquele que prejudicou a gente. E ao lançar a matéria mental para o protagonista da nossa dor, nós, infelizmente, nos equiparamos aos obsessores. Nós, naquele momento de descuido, nós estamos aqui propagando um mundo do umbral, o mundo das sombras. Porque se eu estou agindo na vingança, eu estou defendendo o quê? Que ideia que eu estou defendendo? Se eu estou agindo de forma vingativa, eu estou ali fazendo apologia do mundo das sombras. Não preciso ir para o umbral. Naquele momento, eu sou umbral, como estado mental desequilibrado. Inclusive, nós temos no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Esse Código Penal da Vida Futura foi organizado pelo professor Allan Kardec, com as supervisões do Espírito Superior São Luís, Santo Agostinho e demais espíritos superiores. São 33 artigos. É muito interessante esse Código Penal da Vida Futura. 33 artigos com 3 princípios. E tem um artigo, artigo 5º, se não estiver enganado, mas é artigo 5º, que diz que inferno e céu são estados de consciência, são estados mentais. Eu posso colocar 10 pessoas numa vila encantadora,
com as casinhas, flores, orquídeas. 10 pessoas com as mentes diabólicas, desequilibradas. Aquela vila encantadora, uma semana depois, quando você voltar a olhar aquelas habitações, você vai ficar triste. Porque o estado mental daqueles irmãos desequilibraram aquele ambiente, muita confusão. Mas se colocarmos 10 mentes, como de Francisco de Assis, naquela vila, os pássaros vão voltar a pousar, cantar, as orquídeas vão desabrochar numa alegria de viver. Por quê? Que as mentes geraram aquele paraíso, impregnaram aquele ambiente com magnetismo daquelas mentes franciscanas. Então, segundo o artigo 5º do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7º, o artigo 5º diz que céu e inferno são estados mentais. Quando estou agindo de forma desequilibrada, reiteradas vezes, que gera um padrão do comportamento, eu estou vivendo um certo inferno em mim. Mas se eu consigo resistir a mim mesmo, se eu já entendi que a vida faz sentido em Cristo, eu posso exalar a minha angelitude, o anjo que sou. Nesse momento eu desperto para uma realidade divina em mim. E aonde eu estiver, eu serei a luz do mundo, na qualidade de paraíso mental. Mas se, porventura, aonde eu estiver, meu estado, ele é irado, confuso, de muita turvação mental, ali eu represento o inferno, no aspecto do desagradável. E aí eu serei o escândalo do mundo, aonde eu deveria ser a luz do mundo. E vamos pedir para o nosso Itamar, finalizando a participação nobre do nosso amigo Itamar, a leitura da questão 911, para que possamos fundamentar esse item que estamos estudando agora, a matéria mental das vítimas. Que a questão 911, Allan Kardec pergunta sobre a questão das paixões, dos arrastamentos, como superar. A pergunta é próximo disso, do 911. Mas tem uma parte dela que diz que o espírito tem que vencer a matéria. A parte final. O espírito vence a matéria. A natureza espiritual nossa conduz, direciona as nossas mentes para a grande luta do espírito superando a matéria. A matéria é no sentido de não precisar mais reencarnar nas condições que reencarnamos. Espíritos ainda superando vários capítulos não resolvidos, porque a matéria tem uma função importante na nossa vida. Pode ler, amigo Itamar, 911 do Livro dos Espíritos. Pois não. É a perfeição moral, paixões. 911. É correto afirmar que existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade é importante para superá-las? Existem muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas ficam muito satisfeitas se não acontecer o que querem. Quando o homem acredita que não pode vencer suas paixões, é porque o seu espírito se satisfaz nela, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Muito agradecido, Itamar. Então, vocês percebem que a inteligência, o conteúdo inteligente da questão 911 do Livro dos Espíritos, e sua resposta, diz que aquele que reconhece a sua natureza espiritual, isto é, você percebe que você tem uma natureza espiritual. Você não é somente um corpo. Quando você começa a viver essa ambiência mental, começa a penetrar na essência da vida, porque você se sente espírito, isso lhe dá coragem para superar as imperfeições que ainda existem em nós. Então, toda vez que você percebe uma imperfeição, você está ciente, aquela imperfeição
ela existe em cada um de nós, e você pretende superá-la, suplantar tal imperfeição, isso é um indicativo que você está valorizando a sua natureza espiritual e deixando em segundo plano a natureza corporal, mesmo porque a natureza corporal ela tem uma função transitória, não permanente. Por não ser permanente, eu devo dar atenção maior, é natural, para a minha natureza espiritual, por ser eterna e imortal.